Amém. Tudo na bênção? Amém, certeza? Com certeza. Abra sua Bíblia em 1 Coríntios capítulo 11, verso 27. Amém? Vamos ler a palavra do Senhor então? 1 Coríntios capítulo 11, eu vou ler os versos 27, 28 e 29. Diz assim a palavra do Senhor: portanto, qualquer que comer deste pão ou beber o cálice do Senhor indignamente, será culpado do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma deste pão e beba deste cálice. Porque o que come e bebe indignamente, come e bebe para a sua própria condenação, não discernindo o corpo do Senhor. Amém? Vamos orar. Pai, mais uma vez, Senhor, na Tua presença nós continuamos, e agora estamos diante da Tua palavra, Senhor, da Tua santa palavra e eterna palavra. Pedimos, ó Pai, que o Senhor nos conduza nessa noite, que o Senhor fale profundamente aos nossos corações, que o Senhor nos use, ó Pai, diante daquilo que nós já temos ouvido do Senhor, que cada coração aqui esteja aberto, receptivo para a Tua palavra, como um solo fértil para receber essa semente, e que essa semente, que é a Tua palavra, venha germinar na nossa vida, não só na nossa própria vida, mas que germine e dê frutos para que outras pessoas possam também se alimentar dela. Em nome de Jesus, Senhor, nos conduza, fale conosco, nós nos colocamos diante da Tua palavra com temor, com tremor, porque sabemos, ó Pai, que a Tua palavra é viva e eficaz, mais cortante que uma espada de dois gumes. Por isso, ó Pai, penetra profundamente na nossa alma. Ministra, Senhor, profundamente conosco nesse momento, em o nome de Jesus. Amém? Queridos, hoje, vocês estão vendo aí a mesa posta, né, muito linda por sinal, a mesa da ceia. Então, hoje é um dia especial para nós como igreja, momento onde nós celebramos a ceia do Senhor. E a ceia é um tempo muito, sem ser redundante, mas muito especial, porque é um momento onde nós trazemos uma consciência, né? Uma consciência de quem somos, uma consciência de quem Deus é, uma consciência daquilo que Jesus fez por nós. Então nós estamos aqui diante de um ato muito profundo, muito especial para nós como igreja. E falar de ceia é falar de comunhão. Falar de ceia é a gente se aprofundar de fato em comunhão. E a ceia é sentar-se à mesa e comer, e comer, e comer. Por falar em comer, você comeu muito hoje? Comeu? Tem dia que a gente come e passa do ponto, né, querido? Você passa do ponto, você fala: Jesus, e agora? Amanhã eu vou ter que correr mais um pouco, né? Vou ter que fazer uma dieta, porque é segunda-feira. Então, segunda-feira é o Dia Internacional da Dieta, é o Dia Internacional do Exercício. Tem dia que a gente come, que a gente passa da conta. Você comeu demais uma lasanha, você comeu demais um frango assado, né? Você comeu demais, aí você está aqui hoje assim, não tem quando você bate o dedo assim na barriga, pof, 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 estou meio empachado, né? Estou meio empachado. Então a gente fica culpado, vem aquele sentimento de culpa porque comeu demais. Aí depois o sentimento de culpa fica na gente durante o dia porque você está se sentindo mal, e aí quando chega domingo que vem, você come de novo, você se esbalda de novo, você esquece daquela culpa, não é? É assim que a gente funciona, ninguém é diferente de mim, né? Todos nós somos assim, a gente come, ainda mais quando é algo gostoso, que a gente gosta, a gente come. Fala, mas o que você está falando de comida? Calma. Irmãos, quando eu era pequeno, criança pequena, lá em Barbacena, né? Tô brincando, lá na Triângulo, minha mãe fazia semanalmente o pão caseiro. Sabe aquele pão caseiro que tem 1 litro, que tem o fermento, e aquele fermento vai sendo
renovado toda vez que o pão é feito. E aí depois esse fermento é guardado para a próxima semana, para o próximo fornada de pão. Era esse pão que minha mãe fazia. E aí era um tempo onde todo mundo tinha que trabalhar, porque eram 5 filhos, eram 7 pessoas dentro de uma casa. Então era muito pão que tinha que ser feito. E a gente ajudava ela a amassar o pão, ajudava ela a acender o forno de lenha. Era um forno de lenha, eu acho que você já deve ter vivido isso. Então a gente acendia o forno de lenha, e aí ela colocava lá os pães para assar, e ficava um pão desse tamanho. Mentira, ficava um pão grande até, né? E aí a gente ia doido correndo para comer o pão, mas tinha, entre os 5 irmãos, sempre tinha os mais espertinhos, né? Assim, sempre tem. E eu não era o mais espertinho, eu era o mais bobo, né? Eu ficava por último, não era eu o mais esperto, era o meu outro irmão, não vou falar o nome dele, para ele não ficar com vergonha. Aí ele corria na frente, comia o pão, e minha mãe gritava: menino, não come todo o pão, lembra dos seus irmãos. Que mãe já não gritou isso para você, né? Mãe é tudo igual. Então, menino, lembra do seu irmão, não come tudo, não sei o que lá. E meu irmão nem aí, a fome dele era enorme, então ele não estava nem se importando com o restante, não está nem aí. E comia o pão, e se esbaldava no pão, comia praticamente um pão inteiro numa tarde, aquele pão quentinho, você corta, aí você vem com a manteiga, tem a manteiga? Você põe a manteiga e passa a manteiga no pão e come aquele pão quentinho que saiu do quê? Do forno de lenha. Olha que coisa maravilhosa, que coisa gostosa. Gente, é trem bom demais. E aí, você acha que vinha senso de culpa no coração do meu irmão por ter comido o pão sozinho? Claro que não, ele ficava plenamente satisfeito e está tudo bem, né? E diante disso, eu me pus a pensar, quando eu pensei na ceia, eu falei, gente, olha só, que talvez na nossa inocência ou na nossa ignorância, a gente corre para a mesa da ceia, né, sem olhar para os outros, para os nossos irmãos. E é disso que o apóstolo Paulo está tratando aqui com a igreja de Corinto. De Coríntio. Era uma igreja que não pensou no outro, não olhou para os lados, pensou apenas na sua individualidade, na sua própria fome, e foi diante da mesa do Senhor e comia-se tudo que tinha, e estava tudo certo. Mas não está tudo certo. Quando nós falamos de ceia, quando nós falamos de comunhão com Deus, nossa intimidade, a nossa relação com Deus, ela não é solitária. Ela depende também, o outro faz parte dessa relação. E quando nós nos achegamos à ceia do Senhor, né, para comer, e comer não é o problema aqui, o problema é nós olharmos para o lado, é nos assentarmos à mesa. Por isso, se assentar à mesa é um ato muito importante no nosso dia a dia. Se assentar à mesa é um ato que nós não devemos perder no decorrer da nossa história. Jesus se assentou à mesa em vários momentos do seu ministério. O primeiro milagre de Jesus, por exemplo, acontece num momento de festa, de uma mesa farta, que foi no casamento. Jesus se assentou à mesa na casa de publicanos, de fariseus, de pecadores, e ele se assentou à mesa e comeu com essas pessoas. Jesus fez ensinamentos profundos diante da mesa. Jesus, depois da ressurreição, no caminho de Emaús, com 2 discípulos que não conheceram ele visualmente, eles reconhecem Jesus quando ele está no momento ordinário e simples, que é se assentar à mesa. E é naquele momento que os discípulos o reconhecem. Se assentar à mesa é um ato muito importante para Jesus e para nós. Não é à toa que a maior expressão da paixão e do amor de Jesus é colocada, é ensinada diante da mesa. Primeiro que diante da mesa ele se assenta, coloca uma toalha no colo e lava os pés dos discípulos. E é diante da mesa que ele explica, ele anuncia a sua paixão, o pão sendo rasgado como o seu corpo, o vinho sendo dado como o seu próprio sangue vertido na cruz. É diante da mesa que essa expressão de paixão é explicada, é anunciada, é dita. Então a mesa tem um papel muito importante na nossa vida. Por isso, querido, não despreze a mesa, não despreze sentar à mesa com a sua família. Abrindo um parênteses aqui, não despreze sentar à mesa com a sua família,
fique offline à mesa e online com a sua família. Às vezes nós estamos tão online que a gente se esquece do compartilhar, do olho no olho. É na mesa que as histórias são lembradas. É diante da mesa que nós compartilhamos vida, que eu pergunto, que eu percebo talvez como você está, como está meu filho, como que foi na escola. É na mesa que nós trazemos à memória algumas coisas. Aquela pigarra. Eu estava falando hoje de manhã que lá em casa a gente se acostumou, né, esse hábito à mesa. A gente tem esse hábito à mesa e durante esse hábito da mesa as histórias vão surgindo, né, aquele passeio que você fez e que houve uma mancada no percurso. Você se lembra disso, você dá risada, né, aquela situação com um amigo, com um parente, aquele planejamento do que vamos fazer amanhã ou nas nossas próximas férias. Na mesa a gente traz à memória muitas coisas. Por isso Jesus disse também, o apóstolo Paulo dizendo que nós precisamos assentar à mesa e trazer à memória aquilo que Cristo fez. Então, na mesa da nossa casa, nós trazemos à memória também a fidelidade do Senhor, quando nós vemos uma mesa farta ou não tão farta e declaramos: obrigado, Senhor. Nós trazemos à memória a fidelidade do Senhor sobre a nossa vida. Então, se assente à mesa, na sua casa. E aqui, diante da igreja, se assentar à mesa é um ato de comunhão, é um ato de relacionamento. E nós precisamos ter esse relacionamento como igreja, meu irmão. Eu quero deixar com vocês algumas afirmações sobre a ceia. A ceia, participar da ceia é uma fome que nós precisamos, que precisa existir em nós. Não adianta eu chegar na mesa sem fome, principalmente a mesa da ceia. Essa fome, não é essa fome aqui, mas é uma fome pela presença de Deus, pela sua palavra. Então eu penso em ir à ceia diante da mesa com um coração cheio, ansioso, no melhor sentido da palavra, em estar em comunhão com Deus. Esse é o objetivo da ceia. Quando participar da ceia também é um alimento que precisamos ingerir. Não só esse alimento que nós compartilhamos, os dois elementos, mas o próprio alimento que é o Senhor, porque Ele mesmo declara que Ele é o pão da vida. Ele diz que sou o pão que desceu do céu. Ele tem a água que mata a nossa sede. Amém, igreja? Amém? Então tá. Então, Jesus, participar da ceia é esse alimento que a gente precisa ingerir, é um hábito que nós vamos construir, precisamos construir. Opa, vai ter ceia na igreja, eu não posso perder. É um hábito importante, como igreja, que nós precisamos participar. Às vezes a gente ignora, é só mais uma programação da igreja. Não, o Senhor disse que no momento da ceia, nós nos lembramos de coisas importantes. E o mais importante é lembrar quem Ele é e compartilhar isso com os nossos irmãos. Então não negligencie a ceia, querido. É um hábito que nós precisamos construir como igreja. Participar da ceia é um bom exemplo que nós precisamos seguir. Jesus disse: façam isso. Então eu preciso fazer, preciso participar. Eu não posso deixar de participar. Participar da ceia é um ato de comunhão que nós precisamos para prosseguir. Olhe para a pessoa que está do seu lado. Se ela estiver meio sonolenta, cutuca ela. Acorda, irmão. Eu preciso participar. Nós precisamos participar. Esse ato de comunhão sou eu e você. Esse ato de comunhão, querido, nós não olhamos apenas para cima. Nós olhamos para os lados. Olhe para o lado de novo. Isso. Olhe para essa pessoa. É isso. Esse ato de comunhão. E nós vamos experimentar isso daqui a pouco. E esse ato de comunhão é direcionado a alguém. E esse alguém se chama igreja. Eclésia. A palavra eclésia, ela é traduzida como igreja. E Jesus disse eclésia algumas vezes, algumas poucas vezes Ele disse sobre a igreja. É interessante porque Jesus, Ele institui a igreja. E quando Ele fala eclésia, no grego,
o povo entende o que é eclésia. Se eu falar para você eclésia, talvez você não vai entender. Mas naquele tempo, naquele contexto, os discípulos, quando Jesus diz, eu constituirei a minha igreja, a eclésia, eles, opa, essa informação eu entendo. Por quê? Deixa eu explicar para vocês. Existia, pensa aqui comigo, Jesus nasceu. E naquele tempo que Jesus nasce, existiam pelo menos 3 instituições muito importantes. O templo, que era o templo onde o povo peregrinava por várias cidades para chegar lá em Jerusalém, para adorar o Senhor, pelo menos em algumas festas anuais o povo estava lá, era um lugar de adoração. Existia a sinagoga, que era uma outra instituição religiosa, que era um lugar onde eles iam se debruçar na palavra, onde os judeus estudavam a Torá, estudavam a palavra de Deus. E existia a eclésia, que não era a igreja. A eclésia era uma instituição secular. Ali em Roma, e os gregos, eles também usavam dessa nomenclatura para denominar algo, que era uma assembleia governante. Simplesmente isso. Então, os mais avançados de idade, os mais maduros, pelo menos acima de 18 anos, que já tinham tido uma carreira militar, eles, na sua maioria, eles tinham ali uma função de liderar, ou de conversar, ou de tratar de assuntos relacionados ao governo romano, ao governo grego. Eles tinham essa autoridade, essa responsabilidade nessa eclésia, nessa assembleia geral. Então, esses homens estavam comprometidos, eles tinham essa responsabilidade de representar o governo onde quer que eles forem, onde quer que eles fossem. Então, olha só que interessante, a eclésia, ela não era um lugar, a eclésia romana, ela não era um lugar, ela eram pessoas dotadas de autoridade e aí a gente vai ver em alguns momentos, em Atos principalmente, a gente vai ver ali eles se reunindo para julgar algumas coisas. Então eles estavam em outra cidade, mas tinham ali representantes do governo, então eles faziam ali mesmo uma reunião e eles decidiam, eles deliberavam. Eram a partir de 2 pessoas, de 2 ou 3 pessoas, já se constituía uma eclésia, uma assembleia deliberativa. Vocês entenderam? Captaram o negócio? O negócio é tão lindo que Jesus fala em Mateus 18, que onde se reunirem 2 ou 3 em meu nome, ali eu estarei. Quando Jesus fala que eu constituirei a eclésia, o povo, os discípulos, ele fala, entendemos. Não vai ser, essa eclésia não vai ser um lugar como um templo, tão somente. Não vai ser um lugar de estudo tão somente, fixo. Mas vai ser uma instituição que onde estiverem 2 ou 3 reunidos, teremos autoridade sobre um governo estabelecido e nós podemos deliberar, nós podemos nos colocar, nós podemos proclamar alguma coisa. Amém, igreja? Gente, isso é lindo, isso é maravilhoso, porque isso dá para a gente um sentido de quando Jesus fala que nós somos corpo, como nós declaramos aqui, e assim bem ajustados, um corpo parado está morto. Um corpo totalmente parado diariamente, ele está com algum problema, com alguma deficiência. Um corpo, ele se move, e a eclésia, ela se move. Jesus não tira da eclésia a exemplificação do templo, que na eclésia acontece adoração, amém, igreja? Ou não? Acontece adoração. Na eclésia acontece o debruçar na palavra, sim ou não? Sim, claro. E na eclésia, além de um lugar, ela é uma instituição. 24 horas por dia, 7 dias por semana, que onde estiverem 2 ou 3 reunidos, ali eu estarei, e ali nós teremos autoridade. Por isso a eclésia é aquele lugar, é aquele momento onde você sai daqui na segunda, na terça, e proclama lá a autoridade de um reino estabelecido. Você é o embaixador de um reino, e você tem autoridade como eclésia, como igreja, para proclamar a palavra.
Você tem autoridade, igreja, para proclamar a palavra ali na sua casa, de ser uma igreja ali. Lá na sua Doce, que exemplo maior que nós temos no mês Doce. Ali é a igreja do Senhor, um corpo ativo do Senhor, nas casas, nos lares, praticando, vivendo um momento de adoração, um momento de estudo, um momento onde você leva pessoas, onde o corpo está em movimento. Amém? Isso é eclésia, isso é igreja. E o Senhor manifestou isso sobre nós. O Senhor estabeleceu, melhor dizendo, isso sobre nós. Então, nós somos essa eclésia. Nós somos um corpo em movimento. E nós precisamos fazer algumas coisas. E aí, minha pergunta é: quem somos nós no corpo de Cristo? Quem somos nós? Como participar então da ceia sendo o corpo de Cristo? Como preservar minha comunhão com o corpo de Cristo? Com a eclésia? Será que eu sou digno de comer e beber do pão e do vinho, da ceia? Será que eu sou digno? Diante disso, queridos, eu quero trazer para vocês um entendimento. E a palavra de entendimento é discernimento. Por isso eu quero dizer para você, nós vamos agora, a partir de agora, discernir a nossa condição no corpo de Cristo. Com os textos que nós lemos, é claro. Então vamos para o verso 27 que diz: portanto, qualquer que comer do pão ou beber o cálice do Senhor indignamente, será culpado do corpo e do sangue do Senhor. Forte essa palavra, né? Forte essa palavra, alguns poderiam dizer. Mas o que é participar da ceia do Senhor indignamente? Eu acho interessante que o João Calvino disse, ele diz que participar da ceia de forma digna é ter consciência da nossa própria indignidade. Participar da ceia de forma digna é ter consciência da nossa indignidade. Quando você chegar no nível e falar assim, eu não estou com pecado nenhum para chegar diante da ceia do Senhor, o que a Bíblia diz quando a gente diz isso? Eu não tenho pecado. Eu já estou pecando. Né? Nós não vamos estar nunca 100%. Mas ter consciência dessa indignidade é onde o processo começa. Eu quero que você entenda bem isso com temor e tremor. Porque não é ao mesmo tempo, então eu vou chegar diante da ceia do Senhor de qualquer jeito. Não. Ter consciência da minha indignidade é saber que eu preciso de uma misericórdia que se renova a cada manhã. Ter consciência da minha indignidade é saber que acima de mim existe um Deus que entregou o seu próprio Filho por amor a mim, e eu não sou digno de nada, eu não sou digno de absolutamente nada. Então, de mim mesmo, eu não sou digno. Eu sou digno a partir do sacrifício de Jesus. Eu sou digno, é Ele quem me dignifica, é Ele quem me aceita, é Ele quem me santifica, é Ele que me regenera e me transforma. Então, através da cruz de Cristo, figuradamente, através da sombra de Cristo sobre mim, né? Deus olha lá de cima, né? E vê o sangue de Cristo sobre a sua vida, e aí você se torna digno de participar da ceia. Porque diante disso é que eu tenho consciência de que eu não sou, né, digno. Então eu peço perdão, eu me arrependo, eu paro diante do Senhor e falo: Senhor, me perdoa, porque eu não sou digno de participar da ceia, eu sou um pecador, eu preciso do Senhor. E aí sim, nós nos tornamos dignos de chegarmos humildemente à ceia do Senhor, à mesa do Senhor. Somente através de Jesus, querido. Somente através de Jesus, não é por mérito seu. Essa é o senso de indignidade que nós precisamos ter ao se chegar na ceia. Eu preciso da misericórdia, do amor do Senhor sobre a minha vida. Eu preciso. Eu não vou participar da ceia hoje. Quais são os motivos disso? Se você aceitou Jesus, o sangue dele está sobre a sua vida, então se arrependa hoje, irmão. Se arrependa agora dos seus pecados. Se você uma outra forma de estar indigno com, e eu vou falar disso daqui a pouco, com o corpo de Cristo,
é estar com problemas de relacionamento uns com os outros, aí você também não é digno. Então eu preciso resolver os meus problemas antes de chegar à ceia. O problema é com o meu esposo, com os filhos, com os amigos, não sei. Eu preciso me resolver primeiro, e aí sim eu me achego à ceia. Então é isso que nos torna indignos. Então se eu tenho consciência disso, eu posso me achegar à ceia do Senhor. Eu estou em comunhão plena com o Senhor, e estou em comunhão plena com a igreja, com a eclésia, através da minha intimidade que eu tenho com os irmãos, através do batismo, através da minha comunhão plena com essa igreja chamada eclésia. Amém? Amém? Discernindo a nossa condição no corpo de Cristo, passa então pela a consciência de quem nós somos, e nós somos dignos. Você é digno através do sangue de Jesus, e ponto final. E aí o texto também diz no verso 28, examine-se o homem a si mesmo antes de comer deste pão e beber deste cálice. Examinar a si mesmo. Você talvez há um tempo atrás, hoje, não sei, semana passada, você fez um check-up. Você foi no médico, o médico pediu para você, olhou para você e falou, você está precisando fazer uns exames para eu entender melhor o que está acontecendo com você. Aí você foi, fez uma bateria de exames de sangue, ultrassom, os ultras da vida aí, e aí você levou para o médico, ele olhou tudo aquilo e falou, legal. Legal ou não, né? Não legal. O diagnóstico que eu tenho para você é que você tem isso, que você tem aquilo. Estou passando aqui, prescrevendo para você um remédio, um tratamento, tralalá. Isso é passar por um exame, né? Por dentro da nossa saúde. Porém, entretanto, fazer um exame de si mesmo não é uma tarefa fácil. É mais difícil, né? Olhar para si mesmo, fazer um autoexame é muito mais difícil. Pensando nisso, querido, eu tenho, há um tempo atrás já olhado, estudado, visto uma abordagem chamada janela Johari. Joga aí para mim. Aí. O que é essa janela Johari? Por que Johari? Johari é a junção de dois nomes, de Joseph e Harrington. Quase Erlison, né? Joseph e Harrington. Então, Johari, Joseph Luft e Harrington Ingham. E essas duas pessoas criaram esse método, e eu acho ele muito interessante para a gente fazer um autoexame. Dá para enxergar aí? Dá, né? Alguns colocam zona aberta, outros colocam eu aberto. Mas aí está a zona, então vamos em zona. Zona aberta. O que seria essa zona aberta? É aquela característica que você tem na sua vida que eu sei e você sabe. Eu conheço e você conhece. Essa pessoa que está do seu lado sabe de você e você sabe dela. Olha para ela e fala, não sabe de nada. É a janela aberta. Então eu sei quem eu sou e as pessoas que estão mais próximas de mim também sabem quem eu sou. Então sabe que eu tenho algumas chatices, sabe que eu tenho algumas manias e eu também sei que eu tenho algumas chatices e ele também sabe que eu tenho algumas qualidades e eu também sei que as tenho, né? Então é aquela via de mão dupla. Eu sei e você sabe. Eu sei que eu, Alessandro, tenho algumas questões que os amigos, a igreja conhecem. Eu estava falando que hoje de manhã que eu estou aqui desde quando eu aceitei Jesus, nem era casado ainda com a Lília. Chegamos aqui namorando, né? Chegamos aqui namorando, nos casamos, tivemos nossos filhos, apresentamos os filhos aqui, né? Então a igreja conhece a gente, é o eu aberto, é o meu eu aberto, vocês me conhecem. E eu conheço muitos de vocês. Então esse é o aberto, e dentro de casa mais ainda, né? Você, com o olhar, você sabe um do outro. É o eu aberto, conhecido por mim e conhecido pelo outro. Porém, entretanto, tem o eu cego, ou a zona cega, que é desconhecida por mim e conhecida pelo outro. Então é aquele
Aquele momento onde alguém chega em você e fala, você fez isso. Fala, eu? Não, fez. Você não percebeu, mas você fez. É aquele eu cego, mas essa atitude é minha mesmo. Ixi, ó, por que você não falou antes? Né? Então, são pessoas, são janelas ocultas para mim e muito reveladas para o outro já sabe como você é. E isso nos ajuda nesse processo de autoconhecimento, queridos. Olha que interessante. Então, tratando de igreja, de eclésia, de família, no processo de autoconhecimento, o outro vai te ajudar. E esse processo aqui precisa ser feito num ambiente, cuidadoso, um ambiente de segurança, onde nós vamos chegar e vamos falar para você, ei, é assim. E você fala, não queria ouvir isso, mas precisa, é essa área, esse é você. Observe-se mais nesse ponto. Isso vai acontecer, querido, no ambiente seguro da igreja, dos relacionamentos. Precisa acontecer. Uma outra área é a zona cega, eu falei, né? E a zona oculta, que é conhecida por mim e desconhecida pelo outro. Aquela área que só você sabe e o outro não sabe, que você esconde naquele quartinho mais oculto da sua alma. Você sabe daquela luta, você sabe talvez daquela limitação, daquele pecado, e você guarda para você. E às vezes esse eu oculto, né? Ele gera alguns problemas de relacionamento, porque eu não deixo tratar, eu não mostro. Então talvez o seu eu oculto, querido, precisa vir à luz, precisa trazer a luz. E para trazer a luz você precisa encontrar lugar de confiança. E a gente vai falar disso daqui a pouco. E por fim, a zona desconhecida, que é desconhecida por mim e também desconhecida pelo outro. Aí, dessa zona desconhecida, tem uma pessoa que conhece. Só uma. Salmo 139, verso 23. Pode colocar aí. Salmo 139, verso 23 diz: sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova-me e conhece os meus pensamentos. E vê se há em mim algum caminho mau, e guia-me pelo caminho eterno. Esse eu desconhecido, que não é desconhecido para Deus, ele só vai ser tratado quando você colocar-se na dependência dele, em oração, em humilhação, dizendo: Senhor, tem algo em mim que me atrapalha, tem algo em mim que me bloqueia, mas eu não sei, eu não conheço, eu não entendo. Então sonda meu coração. O Senhor conhece o meu coração, vê se há aqui algum caminho mau. Pelo amor de Deus, eu não consigo mais viver assim, então vê se há em mim algum caminho mau, porque já me disseram e eu reconheço, eu já vi algumas coisas e eu sei, mas tem coisas ainda aqui dentro de mim que me bloqueiam e eu não sei. Então sonda-me, Senhor. Meu irmão, e diante esses eus todos, né, essas zonas todas que eu disse, nós precisamos ter um conhecimento nesse exame de quem eu sou, um conhecimento de quem, de fato, eu sou em Deus. E aí, quando nós vamos discernir a nossa condição no corpo de Cristo, eu preciso entender que eu sou filho. A minha condição no corpo de Cristo é ser filho, não filho do meu pai biológico, mas filho do Deus Altíssimo, que me aceitou através do sangue de Jesus. E hoje eu recebo o abraço, a filiação nele, e ele me faz ser um com Cristo e também ser um participante de uma família, de uma grande família, que é a eclésia, que é a igreja. Então eu sou filho. Esse eu, ele não pode ser desconhecido para você. Esse eu de filiação em Deus precisa ser muito claro, muito palpável para você conseguir vencer algumas coisas no seu dia a dia.
Então se deixe conhecer, deixe ser conhecido pelo Senhor e aceite essa filiação de Deus na sua vida, para que você possa cumprir o propósito dele, nesse corpo que é dele, onde ele é o cabeça. E para encerrar, discernir a nossa condição no corpo de Cristo, que é a igreja, é entender que nós somos um corpo bem ajustado. O verso 29 diz: pois o que come e bebe indignamente, come e bebe para sua própria condenação, não discernindo o corpo do Senhor. Paulo está falando aqui de discernir o corpo do Senhor, no sentido de discernir, sim, como eu disse no início, o sacrifício dele, o corpo que foi rasgado. Mas aqui também ele está falando, diante de todo o contexto, é discernir o corpo, discernir a igreja, olhar para os lados. Então, quando ele está falando para mim e para você sobre discernimento desse corpo, é eu sair desse lugar de individualidade e partir o pão com esse meu irmão. Não só com o meu irmão que eu tenho intimidade, mas tem muitos irmãos na igreja, nos nossos relacionamentos, que eu não tenho. Eu passo pela rua, parece que eu vi, parece que eu não vi, parece que eu conheço. Então, é sair, é trazer essas pessoas que estão distantes de nós. Não que a gente vai ter relacionamento com 350 pessoas, é praticamente impossível, mas eu preciso discernir esse corpo. Eu preciso saber que corpo é que eu faço parte. Quem é essa irmã mais velha, esse jovem, como que eu posso contribuir em algumas áreas para um, para outro. Isso é discernir o corpo, não é sentar no banco de uma igreja e ir embora. Jesus estabeleceu um corpo que se movimenta. A eclésia, ela se movimenta, então eu preciso me movimentar, meus olhos precisam se movimentar e ver quem está do meu lado, quem está no fundo, quem está na frente, fazer esse processo aos poucos, mas fazer. Meu irmão, em 1 Coríntios 11:33, exatamente esse texto, ele fala assim: portanto, meus irmãos, quando vos ajuntais para comer, esperai uns pelos outros. Esse esperar uns pelos outros, esperar é receber, aceitar no grego, né? Ek dekomai, receber e aceitar. Então olha aqui, nós precisamos receber as pessoas. E eu quero falar para nós como igreja, nós precisamos receber aqueles que estão chegando, com amor de Deus, que foi derramado sobre nós. Eu preciso recebê-los. Eu preciso aceitá-los, trazê-los para perto, abraçá-los. Esse é o nosso papel como igreja. Nós não somos igreja sozinhos. Só eu e meu círculo ali, meu grupinho fechou aqui. Não. Eu preciso abrir essa janela, essa porta e dizer: venham entender o que é igreja. Eu aceitei Jesus nessa igreja, se você não sabe. Há muitos anos atrás. E uma coisa que me fez permanecer, além de Cristo, claro, que é a nossa rocha, a pedra de esquina, mas a igreja, o relacionamento com a igreja me fez permanecer. E é exatamente esse o estudo da Doce, né, nessa semana, de pertencimento. Me trouxe esse senso de pertencer a algo. Então quem faz isso acontecer é a igreja. Fizeram isso com você, e por que a gente não faz com os outros? Igreja, estou falando para você que é eclésia. Precisamos sair às vezes até aqui do nosso grupinho, quando acaba o culto, e ver quem chegou, quem veio, quem está aí, e trazê-los, aceitá-los, abraçá-los, acolhê-los. Isso é ser uma igreja viva. Isso é ser a eclésia de Jesus, querido. Nós não podemos ficar retidos somente no nosso círculo. Existem pessoas diferentes de nós, existem opiniões diferentes de nós, e nós precisamos conviver com isso, aceitar essas diferenças. Isso é a igreja. Precisamos sair desse lugar de acomodação que a gente se coloca como igreja. Mas também, e aí eu falei para nós como igreja, mas também quero falar para você, que se sente assim, que se sente à margem,
que acha que ninguém se importa com você. Sabe o que falta muitas vezes nisso, na nossa vida? É a gente sair, eu até figurei nessa manhã, a gente às vezes está aqui, ó, no quartinho escondido. A gente está aqui, na nossa vidinha, escondidinho, só olhando aqui de rabo de olho, com medo de sei lá o quê. A gente precisa sair do nosso quarto escuro e abrir a nossa alma. E aí a igreja é esse ambiente seguro, em nome de Jesus, que a gente cada dia tem criado um ambiente seguro. Porque a palavra de Deus, que em 1 Coríntios 11:30, diz que há entre nós fracos, doentes e sonolentos. Sabe por que às vezes você está fraco, doente e sonolento? É porque você está preso na escuridão do seu silêncio. Você está preso na escuridão de si mesmo. Ah, minha relação sou eu e Deus e está tudo certo. Não está não. Não está tudo certo. Nessa relação chamada Evangelho, o próprio Pai, Filho, Espírito Santo, eles têm uma comunhão entre si, eles não são sós. E nós queremos andar a nossa caminhada, andar nessa caminhada sozinho. Não, eu me basto. Não, não se baste. Nós precisamos uns dos outros. Nós precisamos sair desse lugar de silêncio, querido. Nós precisamos sair desse lugar e precisamos ser conhecidos. Entende? Nós precisamos ser conhecidos como nós somos. Precisamos falar daquilo que está nos angustiando, do silêncio que está me matando. Eu preciso colocar para fora, entre aspas, até vomitar algumas coisas que estão aí martelando dentro de mim. As minhas dores, as minhas aflições e, por que não, as minhas alegrias. Eu preciso encontrar ambiente seguro para isso. E existem, e você sabe que existe ambiente seguro para isso. Então, saia desse lugar de isolamento, de silêncio, de resguardo, porque isso pode te matar. Abra o seu coração, deixe esse eu ser conhecido. Deixe esse eu ser conhecido. Fale para as pessoas, fale de si mesmo. Fale do que você está sentindo, converse. Nós conversamos, eu sei que você conversa. Você conversa sobre futebol, sobre todos os esportes, sobre a igreja, sobre a política, um ano político que está aí, né, borbulhando. A gente conversa sobre muitas coisas, mas às vezes não conversa aquilo que é essencial. E tem pessoas que de fato não falam. De fato não se abrem. Isso está matando você. Precisamos ter esse espaço terapêutico, entre aspas, na igreja, onde eu sou ouvido. Precisamos ser bem ouvidos. Como é bom ser bem ouvido. E você sabe quando você está sendo bem ouvido. E nós temos criado, e nós precisamos criar cada dia mais esse lugar de receber, de aceitar. De aceitar uns aos outros. Isso é comer discernindo o corpo. Discernir o corpo é falar sobre você. É falar sobre as suas questões. É se abrir para alguém. É manifestar de fato quem você é. Sem orgulho. Sem reservas. E eu tenho certeza que quando eu estou falando isso para você, você sabe quem procurar. Talvez a primeira pessoa que você precisa procurar é dentro da sua casa. E às vezes, outras pessoas vão te ajudar nesse processo, que é a própria eclésia, que é a igreja. Discernir o corpo, querido, é nós olharmos para dentro de nós, nos aceitar que nós não somos dignos, aceitar que existe pessoas que podem me ajudar nessa caminhada. Discernir o corpo é repartir esse pão uns com os outros.
se alimentar e dar-se em alimento. Nós precisamos disso. Quero convidar você a ficar de pé. Quero chamar o louvor aqui enquanto eu encerro. Nós vamos participar da ceia do Senhor. Nós somos dignos, nós somos filhos, nós somos um corpo bem ajustado. A eclésia, que é esse movimento ambulante de pessoas. A eclésia, que é essa instituição que funciona 24 horas por dia, 7 dias por semana. A eclésia, que tem esse impacto sobre tudo e sobre todos. É isso que nós precisamos viver, querido. Nós cantamos aqui uma canção chamada Corpo e Família. Quando nós estamos em igreja, em eclésia, existem algumas canções que a gente fecha os olhos e às vezes a gente até diz assim, esquece a pessoa que está do seu lado. Né? E aquele momento seu com Deus, de introspecção, de exame próprio. Mas existem algumas canções que a gente canta olhando para os lados, com os olhos abertos, bem abertos. E dizendo um para os outros assim, eu preciso de você. Eu preciso de ti, meu irmão. Eu preciso que você me ajude. Eu preciso sair desse lugar de isolamento, de silêncio. Eu preciso ir mais profundo na minha comunhão com Deus. E talvez você pode me ajudar com isso. Porque nós somos uma família. Nós somos um corpo bem ajustado. E discernir o corpo é exatamente isso. É examinar a si mesmo. É beber do cálice, comer do pão, de forma digna, sabendo que é Ele quem nos santifica. É também beber e comer, discernindo como eu estou no corpo. Eu estou bem? Estou mais ou menos? Não estou legal? Quem que eu preciso falar? Quem que eu posso procurar? Então o que nós vamos fazer agora? Nós vamos discernir o corpo. Nós vamos cantar essa canção mais uma vez, mas você não vai cantar de olho fechado. Você vai olhar nos olhos de pelo menos umas 23 pessoas. Aqui, está 19 e 23, esse é o primeiro número que eu vi. Tá? E você vai declarar isso para ela, e ela vai declarar isso para você, e talvez nesse passeio pelo templo, nesse passeio pela sinagoga, você vai manifestar a eclésia, que é o corpo em movimento, que é o corpo de Cristo em movimento. Então você vai poder dizer, eu preciso de você, querido irmão. E aí você vai poder dizer, olha aqui, você vai poder dizer para alguém assim, ei, eu acho que você precisa de mim. E eu quero te ajudar. Eu quero te ajudar. Talvez você vai encontrar alguém aí, que você viu lá na sua doce, ou que você viu vindo aqui na igreja, e fala, eu quero te ajudar nessa caminhada. Eu preciso de você, querido irmão. Nós precisamos uns dos outros. Sozinhos a gente não consegue. A nossa relação com Cristo é uma relação em movimento, com Ele e uns com os outros. Vamos declarar isso então, em nome de Jesus. Quando começar o blém da canção, você pode sair do seu lugar. O blém. Esse é o blém. Vamos lá, igreja. Eclésia do Senhor. Pode sair do seu lugar. Declare essa verdade. Recebi um novo coração. Abra o seu coração. Coração regenerado, coração transformado, coração que é inspirado por Jesus. Como fruto deste novo coração, eu declaro a paz de Cristo, te abençoo, meu irmão. Preciosa é a nossa comunhão. Somos corpos assim bem ajustados, totalmente ligados, unidos
Recebi um novo coração do Pai, coração regenerado, coração transformado, coração bem inspirado por Jesus. Como fruto desse novo coração, eu declaro a paz de Cristo, te abençoo, meu irmão. Preciosa é a nossa comunhão. Somos corpos assim bem ajustados, totalmente ligados, unidos, vivendo em amor, uma família sem qualquer falsidade, vivendo a verdade, expressando a glória do Senhor. Uma família vivendo compromisso no grande amor de Cristo. Eu preciso de ti, querido irmão, precioso és para mim, querido irmão. Eu preciso de ti, querido irmão, precioso és para mim, querido irmão. Declare mais uma vez, eu preciso de ti. Vamos lá? Pega o tom, blank. Eu preciso de ti, Declare, vamos. querido Bem forte, olha para essa pessoa e declare isso. precioso Pega na mão dela. és para mim, Pegue na mão dela. Isso. irmão. Isso. Eu preciso de Isso. ti, Glória a Deus. querido irmão, precioso és para mim, querido irmão. Aleluia. Aplauda o Senhor, querido. Isso aí, igreja. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Pode continuar de pé. Nós vamos agora continuar esse momento. Nós já falamos bastante sobre a ceia. Eu creio que você entendeu. Discernir o corpo é isso. Se você está em comunhão com a igreja, através do batismo, se você se batizou, seja aqui na igreja, seja em outra igreja que professa o Evangelho, se você se batizou com entendimento, adulto, com entendimento, e confessou Jesus como único e suficiente Salvador, você está discernindo o corpo. Se você está totalmente resolvido com todos ao seu redor, né, a sua comunhão vertical está ok, e a sua comunhão horizontal também está ok, então você pode também participar da ceia nesse momento, tá bom? Quero convidar algumas pessoas para me ajudar. Camila, me ajuda aqui, por favor. Mônica, você arrumou a mesa, agora vamos ajudar a servir. Flávia, Eduardo. Eu vou chamar só jovens hoje. De manhã eu chamei os adultos, à noite estou chamando os jovens. Nós vamos servir, nós vamos cantar mais uma canção. E você vai receber os elementos. Você vai receber assim, tá? Você espere. E aí todo mundo vai receber e aí a gente dá a próxima orientação, ok? Vamos louvar o Senhor então, em nome de Jesus. Serve esse cantinho. Vem pra cá. Meu sonho leva-me além, a todas as alturas, onde ouço a tua voz, fala de tua justiça.
Aleluia. Queridos, alguém ficou sem receber? Deixa eu servir a Vilma. Prontinho. Hã? Mais alguém? Mais alguém? Ah, lá. Leva lá pra mim, Flavinha. Lá embaixo da galeria. Hã? Queridos, nós vamos participar desse momento tão profundo, tão especial para nós como igreja, que o Senhor disse para nós examinarmos a nós mesmos. Ele diz que nós fazemos isso, precisamos fazer isso em memória dele. Mas antes de você abrir, não sei se você já abriu, se abriu também não tem problema. Você pode compartilhar com alguém o seu cálice, como um ato de comunhão. Você pode entregar esse cálice para alguém, para uma ou duas pessoas, e ela vai entregar para você. Isso. Só como um ato de compartilhamento. Alguém que está aí atrás de você. Isso, alguém que está aí diante de você. Pode compartilhar. Seu esposo, seu filho. Compartilharam? Agora nós... Tem alguém sem? Vai lá, Flavinha. Lá, ó. Deve ter caído. Aqui, ó. Nós vamos aí. Não tem problema não. A Bíblia diz que a gente tem que esperar uns pelos outros. Isso é igreja. Nós vamos fazer... Você já compartilhou o seu cálice? Já, né? Então tá. Enquanto isso, feche seus olhos. Vai trazendo a memória, como diz o texto, este é o meu corpo que é entregue por vós, fazer isso em memória de mim. Traga à memória o sacrifício do Senhor sobre a sua vida. Aleluia. Traga à memória também o corpo de Cristo, que é a igreja, como você está diante desse corpo. Amém? Agora você pode abrir o seu cálice, vire ele de cabeça para baixo para não cair o pão. Só abrir, separe o pão, tire o lacre do cálice. Nós vamos esperar você fazer isso, porque nós vamos tomar o pão e logo depois, juntos, nós vamos tomar do cálice. Então aguarde, tá bom? A gente fazer isso juntos. Vou esperar você tirar o lacre. Aleluia. Estou esperando você tirar o lacre. Todos tiraram, amém? Quem não conseguiu, diga misericórdia. Acho que ninguém disse, então está tudo certo, né? Então vamos participar desse momento, irmãos. Eu vou ler novamente 1 Coríntios, como eu já estava nele. Só vou voltar um pouquinho aqui, no verso 23, que diz: Pois eu recebi do Senhor, e o que também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão, e tendo dado graças, o partiu e disse: Isso é o meu corpo que é entregue por vós. Fazei isto em memória de mim. Semelhantemente, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: Este cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazei isso todas as vezes que beberdes, em memória de mim. Então, em memória ao nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, tomamos juntos do pão e depois do cálice. Glória a Deus. Aleluia. Você pode colocar o seu copinho no banco. Pegue na mão da pessoa que está do seu lado. Pode fechar o corredor aí.
Fiquei sozinho. De manhã tinha umas meninas aqui da dança. Queridos, nós vamos orar. Orar agradecendo ao Senhor por essa comunhão que nós temos com Ele. E essa comunhão que nós temos uns com os outros. Nós vamos sair desse lugar de silêncio e ir para um lugar de comunhão, de intimidade também com o Senhor. Intimidade com os nossos irmãos, a eclésia, o corpo em movimento. Que nós possamos sair daqui com esse entendimento, que nós somos o corpo vivo de Jesus, andando, pisando sobre essa terra. São os braços dele que vão abraçar, é a voz dele. Cristo em vós, a esperança da glória. Nós podemos manifestar isso através dessa comunhão que nós manifestamos aqui. Amém? Pai, nós te agradecemos, Senhor. Nós te louvamos, Senhor, por tão grande obra que o Senhor operou em nós. Nós te agradecemos pelo teu cuidado, pela tua presença nas nossas vidas. Nós te louvamos, ó Pai, porque o Senhor se manifestou em carne através do teu Filho Jesus, que morreu por nós, e hoje nós temos livre acesso ao Senhor. O véu foi rasgado e nós temos livre acesso ao Pai, livre acesso a Ti, ó Deus. Muito obrigado, Jesus, pelo Teu amor, um amor precioso, um amor sacrificial, que hoje nós temos acesso, que hoje nós podemos desfrutar, que hoje nós podemos nos alegrar nele. Obrigado, Senhor, pelo Teu amor sobre as nossas vidas, esse amor que nos ensina a amar o outro, que nos ensina a ter compaixão pelo próximo, que nos ensina a sair do nosso mundinho, da nossa solidão e olhar para aqueles que estão ao nosso redor, sair também do nosso quarto escuro, para que a luz do Senhor entre, ó Pai, para que o Senhor possa usar outras pessoas, outros irmãos na nossa vida. Ó Pai, em nome de Jesus, que nós possamos sair também desse lugar e ir para um lugar de comunhão, porque o Senhor tem esperado por nós, tem irmãos esperando também por nós, para momentos de comunhão como esses, Pai. Em nome de Jesus, que nós possamos ser essa eclésia, essa igreja viva, esse corpo que se movimenta em favor do outro, não somente se movimenta em meu próprio favor, mas em favor daqueles que estão precisando, Pai. Em nome de Jesus, ó Deus, muito obrigado por essa comunhão que nós temos como igreja, com o Senhor e com os nossos irmãos. Nós te louvamos, Pai, e nós agradecemos pelo Teu amor, pelo Teu sacrifício, pelo Senhor ter morrido para nos dar vida e vida em abundância. Nós te louvamos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém? Aplauda Jesus aí, querido. Aleluia! Nós te louvamos, Senhor. Nós te louvamos, Pai. Aleluia, aleluia, aleluia. Aleluia. Vamos orar encerrando. Pai, obrigado, Senhor, por esses cultos desse dia. Obrigado, Senhor, por essa semana que se inicia. Nós colocamos, ó Pai, cada lar, cada família diante do Senhor, cada trabalho, cada empresário, funcionário, estudante diante do Senhor. Esteja com eles, ó Pai, durante essa semana. Que eles sejam a igreja viva do Senhor por onde eles forem. Em nome de Jesus nós te agradecemos, Pai. E pedimos, ó Pai, e declaramos que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e as consolações do Espírito Santo esteja sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre a sua família, hoje e sempre. Amém e amém. Amém. Aplauda Jesus mais uma vez. Glória a Deus. Glória a Deus. Amém. Dê um abraço bem gostoso. Deus abençoe em nome de Jesus.